Bora lá então, moçadinha. Vamos para o nosso terceiro gênero de hoje, hein? Beleza? Vamos falar agora do gênero estilosantes. Aí é conhecido aí como estilosante. Na verdade, no Brasil ele ficou conhecido mais como o nome de um cultivar, que é o estilosante Campo Grande. Não sei se vocês já ouviram falar aí. Vamos falar agora dessa leguminosa forrageira tropical também, que tem essas características aí, né? E o que mais acho que identifica o gênero estilosante é a sua inflorescência, né? Que é um tipo arquênio, ou seja, uma inflorescência em que vai dar origem apenas à vagem, né? A uma vagem com apenas uma semente. É por isso que recebe o nome de arquênio. Vai ser uma flor, que é uma flor amarela, pequena, vai diferir lá do amendoim forrageiro. Uma flor pequena que vai dar origem a uma vagem que tem apenas uma semente. Aí essa inflorescência recebe o nome, então, de inflorescência tipo arquênio. Tá certo? E veja que o hábito de crescimento dela já é um hábito também herbáceo, né? Mas aí mais ereto, decumbente, nós vamos ver. E se diferencia aí também do amendoim forrageiro, que a gente acabou de ver, né? Por ser uma planta com folha trifoliolada. Tem 3 folíolos, tá? E não 4, como no amendoim forrageiro. E nós vamos ver que os folíolos são também mais lanceolados ali do que os folíolos do amendoim forrageiro. Ok? Vamos lá, qual que é a origem, qual que é a adaptação do estilosante? O gênero estilosantes é também origem tropical, também aqui nas Américas, né? Tem muitas espécies e 25 delas ocorrem no Brasil. Uma leguminosa tropical, perene na natureza, né? Digamos assim, que nós vamos ver nos sistemas produtivos, é muito difícil conseguir perenizar essa espécie de leguminosa tropical. Ela está adaptada aí, diferentemente do amendoim, a regiões mais secas, de solos mais pobres. Nós vamos ver a cara do cerrado, o estilosantes. Então, regiões mais frias ou muito chuvosas já não é a região de adaptação dessa planta forrageira. Morfologia do estilosantes, o hábito de crescimento dele, como que seus colmos se organizam? Se organizam de forma a dar um hábito de crescimento cespitoso decumbente a ereto. Existem até cultivares mais prostrados até, mas no geral são decumbentes e eretos, né? Plantas herbáceas, né? Que não vão formar um caule, um tronco, tipo tronco, né? E vejam que é uma planta mais ereta, então, que não vai ter enraizamento nos entrenós, também não coloca suas sementes embaixo da terra como amendoim, ela eleva os seus meristemas, formando ramificações, né, onde vão colocando também de forma alterna suas folhas trifolioladas e termina, né, lá com uma inflorescência. Então, uma planta que, digamos, ela expõe bastante os seus pontos de crescimento e na sua base não forma uma coroa bem desenvolvida, não faz um armazém de pontos de crescimento na sua base. Então veja que essas características morfológicas já dão indício de uma planta pouco adaptada a um pastejo mais intenso. Ela apostou pouco na reserva de pontos de crescimento protegidos do pastejo. Então, no que apostou essa planta para se perenizar nos sistemas? Ela apostou tudo na sua produção de sementes, né? Então, essa planta forrageira ela vai depender do manejo que você fizer, né, para permitir que ela floresça e aconteça a ressemeadura natural.
É assim que essa planta, né, se pereniza aí, ou se mantém nos ambientes. Folhas compostas, trifolioladas, de um verde bem escuro, no geral. Flores pequenas e amarelas. E a inflorescência tipo aquênio, né, que é o fruto tipo vagem com apenas uma semente, é o que caracteriza bem o gênero Stylosantes. Em relação à agronomia, né, à ecologia, ao solo, ao clima que vegeta bem, o gênero Stylosantes. O gênero Stylosantes gosta de solo arenoso, gente. Então, aqui tem uma restrição de física de solo, tá? Então, vai recomendar o estilosante para solos com mais de 15% de argila. Digamos assim, até 30% de argila, até que ele vai. Mas ele vai produzir melhor em solos até 15% de argila. Então, ele gosta de solos arenosos, solos de baixa fertilidade, ácidos, com baixo fósforo disponível, com alumínio livre, mas desde que sejam profundos e bem drenados. Não gosta de excesso de umidade, tá? Nem umidade do ambiente, nem umidade no solo. É uma planta típica de cerrado. Falou em estilosante, pensa em cerrado. Tanto é que, veja, ele precisa de precipitação aí de 700 milímetros no mínimo, mas tem um máximo também, não mais do que 1.800 milímetros, tá? Então, assim, região amazônica, só naquela transição da Amazônia para o Cerrado, em locais mais secos, que tem um período do ano seco, tá? E aí para o sul também não, porque não tolera geada. Então, veja, é uma planta mais do ambiente realmente de cerrado, talvez a transição cerrado com a caatinga, cerrado com a Mata Atlântica ali, talvez. A multiplicação é por sementes, isso que é bom, né? As sementes apresentam dormência, mas nos cultivares que você compra lá, essa dormência já vem quebrada, né? Eles já fazem a quebra da dormência, é só plantar. Senão teria que fazer a quebra da dormência. E com quem se mistura legal? Que gramínea tropical lá que eu vou recomendar, né, para fazer a mistura com estilosantes? Ou eu vou misturar o estilosantes com qual gramínea tropical? Com aquelas que vegetam bem também em solos em clima dessa natureza, em solos pobres, né, de cerrado, aí como as braquiárias, principalmente Braquiária decumbens, Braquiária umidícula, e Andropógon também, que é um capim que nós vamos ver mais para frente, um gênero aí adaptado a locais que têm um período seco mais prolongado e bem definido. Em relação à fixação biológica de nitrogênio, veja que a quantidade que ela fixa de nitrogênio é menor, tanto do que o amendoim quanto da alfafa, que a gente já viu, né? Então, quando ela está presente na mistura aí entre 20% e 40%, fixa aí nessa base de 60 a 80 quilos de nitrogênio por hectare ano, que é o suficiente para, digamos, perenizar a gramínea tropical lá, aquela Braquiária decumbens, aquela Braquiária umidícula, até aquela Braquiária brisantha ou Andropógon que está em mistura. Se essa mistura estiver bem distribuída e tal, essa quantidade de nitrogênio aí que a leguminosa fornece é suficiente para manter a perenidade dessas gramíneas tropicais aí de baixa exigência em fertilidade do solo. E quais espécies existem? Opa, aqui tem mais de uma espécie aí. Tem estilosantes guianenses, estilosantes macrocéfala e estilosantes capitata, né? Tem bem mais espécies, né? Mas é claro que essas são as principais inseridas nos sistemas de produção no Brasil aqui. Então, dentro dos estilosantes guianenses, nós teríamos os cultivares Bandeirante, Mineirão, e agora, mais recentemente, o Bela. Está errado aqui, acho que é Bela com L só, tá? Deixa eu já rapidinho consertar isso, que senão depois não faz mais, né? Então, é isso aí. Então, dentro da espécie
estilosantes guianenses, o cultivar Bandeirante, Mineirão e Bela, que foi lançado agora em 2019. Nós vamos ver, tanto o cultivar Bela quanto o cultivar Campo Grande, eles são misturas físicas de sementes. Então, quando você compra um cultivar Bela ou um cultivar Campo Grande, você está comprando duas espécies lá, né? Ou, no caso aqui do estilosantes guianense cultivar Bela, são duas espécies de estilosantes guianenses que foram misturados na proporção 50-50, 1:1. Né? E no caso do cultivar Campo Grande, é uma mistura aí de duas espécies mesmo, né? Porque tem estilosantes macrocéfala, que entra em 20%, que é esse aqui da direita, e o estilosantes capitata, que entra na proporção de 80%, que é esse aqui da esquerda, dessa foto aqui. Então, digamos, a mistura 80% estilosantes capitata, 20% estilosantes macrocéfala, gera o cultivar Campo Grande. E a mistura 1:1 desses dois estilosantes guianenses é o cultivar Bela. Beleza. Bom, como a gente já comentou, essa planta depende das sementes para a ressemeadura natural, para que ela se perenize no sistema. Então, o manejo da desfolha nesse momento é importantíssimo. Essa imagem bonita aqui é do cultivar pioneiro, de estilosante. Então, ela tem essa coloração aí mais avermelhada aí da a inflorescência, né? Então, por que está essa imagem aí? Porque a gente tem que permitir que a planta floresça, produza sementes e disperse essas sementes no ambiente, para conseguir a ressemeadura natural para no outro ano voltar na mistura, né, esse estilosante. Então, tem que saber quando que floresce essas espécies. São plantas de dias curtos, ou seja, elas vão florescer quando o dia começar a diminuir de comprimento, né? Depois lá, então, do dia 21 de dezembro, né? E, na verdade, a floração ela acontece no mês de maio a junho, né? Com a dispersão das sementes aí em junho e julho. Então, veja que já é na entrada aí da seca, quando a gente está precisando de forragem, que a gente teria que diminuir bem a taxa de lotação ou até tirar os animais da pastagem para permitir que o estilosantes floresça e disperse as suas sementes. Tá? Então, essa é a problemática aí da mistura. E é por isso que, muitas vezes, ela não dura mais do que 2 anos. Assim, 4 anos aqui, estou colocando bem otimista. Tá? Normalmente, não passa de 2 a 3 anos essa mistura, né? E acaba que se torna, na maioria das vezes, somente gramínea, ou se também a lotação for muito baixa ou não houver o pastejo, pode ser que também a leguminosa domine a pastagem. Tá? Pode acontecer, no caso de não haver pastejo. Tá certo? Então, todo o segredo aí de manter a mistura está em permitir a ressemeadura natural do estilosantes. Pragas e doenças. Bom, pragas não são tanto problema, né? Não é que não tenha, tem, mas é menos problema questão de pragas, né? De ácaros, de insetos, de formigas, cortadeiras, cochonilhas. Pode atacar? Pode, mas não, relativamente assim, não é um problema grande. O problema do estilosantes é realmente a antracnose, né? Que é um fungo, uma doença fúngica, que ataca tanto as folhas quanto os colmos. E é causado por esse fungo aqui, que é o Coletotrichum gloesporioides, né? Então, existem cultivares mais susceptíveis e cultivares menos susceptíveis ao ataque desse fungo, da antracnose, e é aí que está focado, né, os programas de melhoramento, de lançamento de cultivares. Cultivares mais resistentes à antracnose que produzem sementes, que produzem maior quantidade de sementes. Esse, basicamente, são os 2 principais focos dos programas de seleção e melhoramento
de estilosantes. Aqui, valor nutritivo é mediano apenas, mesmo comparando com outras leguminosas como o Arax pintoi, né? O valor nutritivo dos estilosantes é menor, tanto em proteína quanto em digestibilidade, mas é bem aceito por todas as espécies animais. Tá? Ele é utilizado principalmente como mistura, né, para misturar com gramíneas tropicais na lotação contínua ou rotativa. Pode ser utilizado como banco de proteínas, mas nós vamos ver ressalvas, né? E é utilizado na recuperação de pastagens degradadas, né, como forma de fornecer nitrogênio ao solo. Sua produtividade de forragem na mistura não passa aí de 3, no máximo 6 toneladas, naquela participação de 20% a 40% na mistura, né? Mas já é suficiente, veja, para elevar os teores de proteína da dieta dos animais, que foi superior aqui, nesse caso, tanto na seca quanto nas águas, quando foi misturado Estilosantes cultivar Campo Grande com Braquiária decumbens, né? Então, melhora, né, e traz acima daquele valor crítico de 7% de proteína bruta no rumen para a época seca, né, o que mantém ali a microbiota ruminal funcionando melhor no período seco, né? E o que a gente tem que trazer de ressalva, que em relação à toxicidade, na verdade não é bem uma toxicidade, né, mas o pastejo exclusivo de estilosantes leva à formação de fitobezoares, que são essas bolas de fibras, né, semelhante aos tricobezoares, que são as bolas de pelo, né, que se formam em alguns animais, né, que no gato é comum a formação, né. Com os estilosantes formam essas bolas de fibra, porque ele possui nas suas folhas fibras indigestíveis, que formam fibras longas, né? E aí, no estômago formado essas bolas, elas podem obstruir lá o abomaso ou o intestino, né? E aí o animal começa a ter aqueles sintomas, né, de desconforto, né? Depois ele começa com o focinho ali mostrar, né, a barriga, o abdômen, e é um sintoma de cólica, né, causado pela essa obstrução do trato digestório que leva à morte, né? Então, vocês estão vendo aqui nessa figura A, aqui o exato local onde houve a obstrução no intestino delgado. Então, você veja que para cá ele está murchinho, para cá ficou cheio porque está obstruído por esse fitobezoar, né, que causou esse dano aqui no intestino delgado, e aqui são vários fitobezoares no abomaso de bovinos aqui. E na imagem D aqui, vários fitobezoares coletados aí de animais que passaram por esse problema, tá? De vários tamanhos aí. Então, o que a gente não pode fazer é o pastejo exclusivo do estilosantes ou evitar misturas que tenham mais de 40% de estilosantes, né? Principalmente em equinos e pequenos ruminantes, né? Que, obviamente, um pequeno ruminante vai ser obstruído, né, mais facilmente do que um bovino aí, certo? Desempenho animal, indo aqui para o final, turma. Então, veja, na pastagem consorciada, com decumbens, com estilosantes, um melhor, né, desempenho individual aí dos animais, né? Aqui também com braquiária cultivar marandu, vamos comparar aqui a marandu recuperada em mais nitrogênio, comparando com marandu que foi recuperada e foi misturada com estilosantes Campo Grande sem nitrogênio, né? Vamos ver aqui, ganho de peso, 480, 370, 360, veja que aqui, né, nesses 2 segundos anos aqui, nos 2 últimos anos do experimento, a mistura teve um desempenho, né, os animais tiveram um desempenho melhor aí. Em relação à produtividade, né, arrobas por hectare ano, veja que igualou com o sistema adubado, a mistura com a leguminosa empatou ali, né? Outros usos. O próprio uso solteiro, que pode produzir aí de 8 a 14 toneladas de matéria seca por hectare, para a produção de feno, por exemplo, né? Ou silagem,
ou para a produção de sementes, ou como adubo verde, ou na recuperação de solo degradado, vem sendo bem utilizado também. Aqui, então, só falar dos 2 cultivares mais recentes e que provavelmente vão ser mais recomendados, que é o estilosantes Campo Grande, que tem aquela mistura de 80% de estilosantes captata e 20% de estilosantes macrocéfala. E o cultivar Bela, que é uma mistura de 2 cultivares, digamos assim, 2 acessos de estilosantes guianenses, o Groff 1463 e o Groff 1480, que entram na proporção de 1:1 na mistura. Então, depois eu vou deixar a indicação dessas divulgações aí da Embrapa, né, para vocês terem as especificidades de cada cultivar, né, que estão nesses 2 comunicados técnicos aí, se você quiser já procurar, né, só dar um Google aí, comunicado técnico 105, da Embrapa Campo Grande, falando do estilosantes Campo Grande, e esse boletim de pesquisa 368 da Embrapa Acre, falando sobre o estilosantes BRS Bela. Turminha, é isso aí. Muito obrigado pela atenção, pela paciência. E agora passo a palavra para vocês, ver se ficou alguma dúvida, se vocês têm alguma pergunta.